Estamos aqui com mais um episódio da EFIUScast, onde a gente fala sobre a administração pública na prática. Eu sou da equipe EFIUS, estou com uma companheira da EFIUS hoje. Olá. Sou Juliana Amaro. Hoje nós vamos falar um tema que eu não gosto, porque eu tenho sofrimento com ele, tá? Como procuradora, eu sofro com ele, mas eu entendo que seja o tema mais importante, não é, Juliana? Ah, sim, com certeza. Antes da gente adentrar ele, eu vou querer que vocês conheçam as nossas convidadas. Olá, meninas, vocês podem se apresentar? Olá, eu sou a Thaisa Calabrese, eu sou engenheira civil, tenho experiência aí de 15 anos na área de licitações públicas, tenho MBA em governança pela PUC, tenho vendas governamentais pela Unipública e estou nesse ramo de licitação há muito tempo, gente. É o que eu falo, tem essa carinha, mas faz um tempinho já. Já soltou o tema. Já. Meu nome é Ayane, sou bacharel em Direito, trabalho no ramo também já faz 15 anos. Nós temos o escritório de assessoria em licitação, o escritório Izane. Com o nosso escritório atuando, a gente já tem uns 7 anos, Emília? Já. Eu tenho 7 anos de atuação na área de licitação. Se eu falar que eu não gosto, eu tô mentindo, né? Porque eu amo. Mas eu acho que eu sou a única que não gosta, né? A Ju gosta bastante de licitação, né, Ju? Gosto, sim. A Ju trabalha no Poder Legislativo, geralmente faz parecer, geralmente não, né? Você é quem faz os pareceres em licitação. Faço, eu que assessoro a parte de compras. E até antes da gente começar, para o pessoal que está em casa saber que o nosso tema hoje é licitação, mas na verdade é voltado para a contratação por parte dos fornecedores, que a gente, quando pensou nisso, foi na verdade a Juliana, né, em contato com as meninas que são as nossas convidadas, foi nessa dificuldade dos fornecedores contratarem com a administração pública. E vocês falaram que vocês estão 15 anos em licitação, faz 15 anos que eu sou procuradora, e assim, quando eu falo que eu não gosto de licitação, é porque eu tenho traumas com licitação. E eu tenho certeza que muitos servidores que assistem a EFIUS, primeiro eles buscam também curso, capacitação em licitação, porque é a maior dificuldade, né? E também tem dificuldade em aceitar a licitação como ela é e também tem trauma. Sim. Trauma porque é legal a gente falar isso, né? A gente já viu circunstâncias de improbidade, já viu circunstâncias vexatórias em relação à licitação, e você vê que a sociedade tem dificuldade de entender a licitação. Sim. E não participa. E o fornecedor também, ele é penalizado, né, por não entender a dinâmica da contratação Sim. pública. Eu, na Câmara, eu percebo a dificuldade que é do poder público fazer uma contratação. Sim. Né? E eu falo assim, Câmara ainda não tem esse problema de eu não vou pagar, não tem dinheiro, porque eu falo que é o órgão que mais tem dinheiro e ele até devolve. É o primo rico, né? É o primo rico. E nós temos diversas contratações que não têm êxito, né? Ou outras que são concluídas e a primeira coisa que o fornecedor após assinar o contrato ou receber a ordem de serviço, a primeira coisa que ele vem é pedir aditivo, é pedir prazo, é não cumprir o contrato. E é uma dificuldade, porque atrasa a licitação, ela, para mim, é o coração da administração pública, porque é através dela que ela entrega serviço público. Sim. Ela que move, né? Exatamente. Então, é muito importante o setor ser preparado e ter fornecedor. Sim, né? Sim. E ela falou um negócio que é verdade, de fornecimento, e é uma coisa que eu queria que vocês trouxessem pra gente. Vocês trabalham de A a Z, né? E a prefeitura, as câmaras, e aí eu entendo também Estado, né, União, tem dificuldade em encontrar fornecedores de todas as áreas. Então, a gente tem saúde, assistência social, né, educação. Como é hoje em dia para vocês fazerem essa ajuda, né, essa busca de fornecedores, ajudando a administração e ajudando os fornecedores? Como que é a prática? Como é que é a atividade de vocês? Ana Paula, para responder sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho nessa evolução histórica nossa. Eu acho que a gente está nessa desmistificação de um caminho na área da licitação que veio de uma história que não foi muito boa, né?
Prefeitura tinha, sim, suas inadimplências. Bastante. Eram contratados e comprados serviços de uma forma bem, não informal. Mas, Relapsa, né? pronto, sim. E com essa, a gente ficou quanto tempo caminhando assim nessa lei antiga, né? Até antes da 8666, né? Já vinha com essa dificuldade, sempre veio. E aí a gente está num ponto onde a gente quer desmistificar. Teve alteração da lei, essa alteração da lei veio para ajudar muito, Sim, ajudar tanto o fornecedor quanto o agente de contratação que está ali. Você está achando que a nova lei realmente ela é facilitadora? Facilitadora. Quando você sim. entende, você estuda Sim. ela, tudo. Eu, para mim, pelo menos, não tenho. Eu vejo muito o pessoal tacando terror, digamos assim, né? Dá um medo, trazendo um medo na aplicação da lei, achando que é muito burocrática, etc. Mas quando você estuda e você aprende a dinâmica, tudo fica mais simples. Mas é o nosso ponto de vista. Porque se a gente olhar como um dragão, a gente quer sair correndo. Sim. Aí você olha ali... Você tem que enfrentar. Tem. Aí você olha ali como o cachorro da Thaísa lá, o Golden com cara de fofinho. Não é? Por quê? É a nossa área de atuação. Então, se eu olhar dessa forma, eu não vou querer trabalhar com isso daí. Você sentiu resistência na aplicação da lei? Que vocês que têm contato tanto com fornecedor Sim, quanto até por nós teve resistência. A lei saiu no e logo início. entrou em vigor, né? Ela logo entrou em vigor. Só que aí teve uns 2 anos de adaptação. Nossa. Que ninguém quis se adaptar. Ninguém. Nem prefeitura, nem Quem fornecedor. colocou ela na prática no primeiro dia? Esperaram o último momento. Você tá entendendo? Então todo mundo teve medo. Eu lá no órgão que eu trabalho, eu já estava pronta para colocar em prática. Só que eu tive resistência. Eu não estava pronta nem para ler. Ai, meu Deus, eu vou ter que ler. Eu tinha regulamentado já, feito a regulamentação, só que havia uma resistência da equipe e assim, nós acabamos indo bem... Dos servidores, né? Do servidor, nós acabamos indo devagar, mas quando chegou já na data fim, nós já estávamos 100% aplicando, mas foi difícil. Mas na estatística vocês Não, são... somos exceção. Exceção, sim. Né? Mas qual foi a maior dificuldade? Que a gente estava falando, né? Tirar esse rótulo. É mais com o fornecedor ou com o servidor público? Eu acredito que é no geral, sabe por quê? Porque esse ter que ser tudo eletrônico trouxe mais transparência. Sim. Trouxe mais transparência. E trazendo mais transparência, fica muito mais fácil de se trabalhar. Tanto para o fornecedor oportunidades quanto para outras empresas entrarem, porque tem isso, né? Sempre são os mesmos que ganham, não adianta a gente entrar, porque essa região é de fulano. Lenda urbana em volta. Exatamente. Se você não tiver alguém lá dentro, você não entra. Sim. E o eletrônico facilitou para todo mundo, né? Porque um fornecedor daqui pode entregar em São Paulo, pode entregar em outro estado. Então, facilitou a participação. Antes era presencial. Imagina, eu vou levar minha proposta até o Nordeste. Vou levar a proposta? Ou vou participar de um pregão, de uma obra lá? Tão importante, né? A Câmara, por exemplo, contratou uma arquiteta para fazer o projeto de interiores de Minas. 900 quilômetros da cidade, né? Da onde eu trabalho. E deu certo. E aí você pensa assim, eu vou contratar um serviço lá que participou, que tem a documentação, que fica em outro estado, né? Vai ser vantajoso? Às vezes não. Sim. E aí o órgão ele pode utilizar do Você vai benefício precisar executar para ver, né? Sim, mas ele pode utilizar do benefício da região. E até local, sim, né? Justificando. Né? Mas no seu caso foi um benefício, né? Ter contratado essa arquiteta. Na verdade, ela foi a única que se interessou. Então... E o que vocês acham que é a maior dificuldade dos fornecedores em participar? Porque a gente estava falando que não encontra fornecedor. Por exemplo, nessa dispensa, na verdade, foi... Agora eu não me recordo se foi pregão ou se foi dispensa, eu não me recordo. Mas só tinha uma participante. Qual que era o objeto? Projeto de arquitetura? De arquitetura de interiores. Nossa. Não, mas
lá no nosso órgão, não tem concorrência. É isso que me Nossa. assusta. Eu falo assim, por que as pessoas não têm interesse em Então, contratar? é por isso que eu perguntei, o que é a Nós dificuldade? tivemos, ó, E aonde vocês publicam? nós publicamos no Jornal do Estado, antes do Jornal do Estado, no Diário Oficial do Município e agora no PNCP. No PNCP. Mas agora, a partir de quando? De agora? Porque se Desde tá a nova lei. Agora, semana passada. Não, já faz um tempo. É que nesse processo aí eu já não participo, Tá. né, da publicação. Eu fico mais assessorando a parte interna, da Aham. documentação interna e também na sessão de lances, tudo. Eu participo também, analiso documentação, mas aí encerra aí, depois eu já não participo Aham. mais. Mas eu oriento que antes a gente publicava no Diário Oficial, quando criou o Diário Oficial do Município, que é recente, mas eu sempre orientei a publicar no Diário do Estado de São Paulo. Era uma briga, porque vai ficar caro, mas eu falo, resumido, tem que publicar. Sim. E nós tivemos outra também, até que atrasou bastante a reforma da Câmara, do prédio da Câmara, porque não tinha ninguém interessado. Mas então, é por isso que eu falei pra isso que eu acho, para elas né? trazerem pra Entendeu? gente qual é a dificuldade dos fornecedores em participar. Ana, eu acho que a princípio eles têm receio de participar, de ter um contrato com a gestão pública, né? Eles têm receio. Por quais motivos você acha? Pela questão, a documentação, eles veem como muito burocrático para começar sozinho, né? Depois que eles têm uma assessoria Exatamente. da Isane Assessoria, eles conseguem participar facilmente. Mas, a princípio, eles têm medo da documentação, o que precisa. Só de ler o edital, você Só de ler o fala, né? edital, igual uma empresa de engenharia. A gente conhece empresas de engenharia fantásticas, que atuam na área privada, só que elas não acervam as obras. E aí, para participar de licitação, você precisa acervar. Então, precisa ter mesmo. quem vai acervar? Aquelas que já sabem como que funciona o poder público. Então, e tem muitas empresas grandes que não participam porque não tem a documentação. Aí algumas porque, o medo de não pagar. E se não pagar? Como a gente tem a experiência de 15 anos, o que a gente faz? Nosso cliente entregou o produto, fez o serviço, a gente faz o acompanhamento da nota. Então, assim, para onde foi a nota? Né? Depois que chegou o empenho já. Hora que já forneceu, já fez tudo. O acompanhamento da nota. Por quê? Porque às vezes entregou a nota fiscal, pro fulano, que o cara do almoxarifado estava no horário de almoço e entregou para uma pessoa X da prefeitura, do almoxarifado. A nota se perdeu. E aí? Então, a gente faz esse acompanhamento, porque às vezes chegou na hora de pagar, tá atrasado. Não, a nota nem chegou na tesouraria. Então, às vezes, por falta de conhecimento, não paga. A gente tem, 15 anos que a gente trabalhou em outras empresas e com a nossa. A gente não tem inadimplência nenhuma. Zero inadimplência. Até hoje a gente faz o acompanhamento das notas. Faz, até hoje. Envia, até deu hoje. um tempo, não tá no sistema, ou não tá, a gente acompanha, viu onde tá minha nota. Tem que fazer esse acompanhamento. É um trabalho administrativo, mas necessário. Então, mas esse diagnóstico de vocês é isso. Então, primeiro, você falou que é a documentação. A documentação. O segundo, pagar. E o medo de inadimplência. Inadimplência. Tem mais motivos? Olha, mais motivos. Olha, o da inadimplência, eu não vou negar, não, que nesses 15 anos eu respondo às ações judiciais, ocorre. Só que eles recebem. Mas vamos falar do que tem atual. O que tem atual de inadimplência, de ação? Hoje em dia, eu acho que não só onde eu trabalho, mas a maioria das prefeituras, elas meio que estão mais organizadas. Então, o atraso, às vezes, pode ser mensal, mas assim, anual, eu já presenciei circunstâncias fáticas financeiras muito complexas, mas é isso que eu falei, mas receberam. Com correção, com juros, mas receberam. Mas eu acho que também faltava isso que vocês falaram. Eles não sabiam o caminho. Não. Terminei a obra, onde que tá a nota. Adorei que você falou isso. Ana, e outra coisa, o que as pessoas ficam naquela coisa mística de prefeitura e fornecedor, não pode se falar, não vamos conversar. Gente, você tá prestando um serviço. Nossa, parece um negócio gangster. Nossa, igual assim no privado. Eu tô fornecendo no privado, eu não tenho que ser amiga do comprador, tenho que ser amiga do dono, tenho que falar com todo mundo, ver tem como que pegar tá. orçamento. E aí as pessoas ficam, mas não pode conversar com o servidor. Não, você tá prestando um serviço, você tem que atender bem
O seu cliente quer a prefeitura? É uma pessoa. É uma pessoa. E às vezes a pessoa começa a fornecer, não vai lá na prefeitura ver como que tá, não acompanha o serviço, porque eu não posso conversar com ninguém. Não, gente, você tem que fazer um serviço bem feito. Porque se você faz bem feito, a sua nota vai estar ali, ela também vai ser lembrada, vai estar no processo ali, vai estar tudo fluindo bem. Agora, se você Tem que ter um bom relacionamento. tem que ter um né? bom relacionamento, E tem é que da onde eu ter. venho para defender a nova lei, porque a obrigatoriedade de se dar transparência em tudo Aham. Também acho Ajuda. Porque eu posso acompanhar se há quebra de ordem cronológica. Aham. Sim, Eu posso sim. acompanhar. E vai um fornecedor falar, tá tendo quebra de ordem cronológica, que pode ficar uma ação de inelegibilidade pro Sim, pro agente hoje de a contratação. transparência vai até uma exigência, né, Ju, do Tribunal de Sim. Contas, que tudo seja extremamente transparente. Sim. E é aí hoje que a não gente tem bate mais, em relação ao pagamento. Hoje não tem mais aquilo, um fornecedor ganhou, era contra o prefeito, o outro ganhou Aham, a nota do favor isso. vai passar na frente, hoje não tem. Não tem. Hoje tem prazo para responder reequilíbrio econômico-financeiro, então assim, eu acho que veio para Ai, não ajudar acredito que e eu vou pra ter que ampliar. gostar da nova lei. Vai ter que Vai, gostar. ela é maravilhosa. Vai ter que gostar. Olha, você que não gosta de licitação como eu. Eu falo assim, eu falo pra minha colega, né? Eu fiz todos os modelos, né? As minutas, aí eu olho pra ela e falo, ai, não tá lindo? Ai, eu tô tão orgulhosa, tá tão bonito. E ela dá risada. Mas enfim. Então tem várias coisas quebrando os tabus, né? Então Sim, a nova lei foi uma sim, forma de quebrar vários sim. tabus que a gente Sim. tinha da 866. É. Que é o que você falou, de ninguém conversar com ninguém, de não saber quem tá pagando quem primeiro. Então, assim, é legal vocês estarem falando isso, porque pra quem tá ouvindo, pensa, ai, então não é difícil assim eu Não, participar. não é. Porque Não. Existem as dores do fornecedor, mas também tem a do agente de contratação que tá ali do outro lado. Sim, Né? gente, é um Sim. desespero pra contratar. Eu tô do lado de lá Você e não todo acha, né? mundo Você fica não acha. desesperado e é uma pressão. Principalmente medicamentos, né, que Aham. não entrega. Mas o legal que você É. falou do país inteiro, por exemplo, a gente tem laboratório, por exemplo, oncológico no Goiás. Então, por exemplo, não adianta, é eles que vão fornecer. Então, graças a Deus que tem o pregão, que tem a farma eletrônica, Sim, sim. tudo. Então, assim, achei legal vocês falarem isso também, Sim. que oportuniza, né? E dá também para fomentar a região, Sim. fomentar o comércio, comércio local. a lei toda dá. Sim. Traz o esse benefício, exatamente. Ju, e a gente até procurou alguns municípios para a gente dar um curso na prefeitura, uma parceria, igual alguns outros Aham. institutos fazem, para capacitar o pessoal do local que quer participar. Que Os cê- fornecedores Porque locais, pequeno comerciante, ele não tem, né? não tem ideia de E como é uma fazer. forma de Não desenvolvimento. tem. É. Imagina o pequeno Aham. que tem lá uma portinha, né? Sim, Uma padaria sim. pequena. É uma É, forma é de do- desenvolvimento. do- de é desenvolver- necessário. Eu falo, gente, Mas- precisa movimentar o PIB brasileiro. Sim, ó, a Da gente, cidade, a gente participou de uma licitação recente para uma cliente nossa, e a licitante ela estava com preço de 6 mil abaixo, né? 8 mil abaixo do nosso. E ela estava em primeiro. Só que o agente de contratação pediu para ela mandar a proposta. Aí ela mandou. Aí ele falou assim, viu, tá faltando o seu CNPJ, os dados da empresa. Aí eu falei pra Yane, falei, essa pessoa não vai ganhar, vai cair pra nós, porque só tinha 2 pessoas participando. Aham. Daqui a pouco ela mandou com os dados. Aí eu falei, documentação piorou, não vai saber mandar. Gente, a hora que ele pediu a documentação, ela mandou, acho que o CNPJ, aí ela falou assim pra ele, você pode esperar até amanhã? Porque eu vou no Sebrae que tem alguns documentos meus que não saem, é só pessoalmente. Aí eu falei, meu Deus, ela não sabia o que estava fazendo. E o Não, preço, e não ainda sabe. que o agente ajudou ela. Foi uma dispensa e demorou Ele ainda foi 24 bacana. Foi, porque ele deu prazo. Ela falou assim: me dá mais um prazo? Ele deu outro prazo e outro prazo. Por quê? Porque ele buscou a economia do município. Sim, Sim, sim. Mas nossa, acontece Isso, aconteceu só isso que ela com a gente não. também. Só que aí ele falou: não, aí não tá pra eu Quase esperar a abandonou documentação. a sua e falou pra ela, vem cá Não. que eu vou te ajudar. Mandei, claro que a gente mandou mensagem Pois pra fazer o nosso curso. Mandamos, É, porque falou assim: só- vem, e a nossa cliente ganhou pelo valor Mas que é nós isso que eu queria que temos. vocês falassem. Eu até falar pra você falar. Vocês falaram documentação. Qual que é o mistério da documentação? Na minha cabeça, que tô do outro lado, eu falo, gente, mas não é documentação básica que você tem que ter? Dependendo da contratação, não. Não, mas mesmo o básico, né, Ayane? Mesmo se a gente fala, ó, você tira o CNPJ, a sua CND, essa pessoa, hã? A empresa não sabe o que é. Então, mas na minha Não cabeça sabe é o que básico. é. Pra nós também é Essa básico. licitação que a gente participou era fornecimento, vai ter um casamento e a Aham. pessoa vai fazer lá o evento do O casamento. evento do casamento. Só que essa pessoa,
ela não soube nem ler Não sabe ler o edital. Não soube. Eu não sei nem como consegue. ela cadastrou na plataforma. Eu falei pra ele, eu não sei como ela conseguiu. Era uma dispensa esse, né? Era uma dispensa. Mas nem ali aquele termo de contratação ela não conseguiu entender. Porque a hora que eles pediram o alvará, ela verdade, falou assim, alvará. eu não preciso de alvará. Eu vou no local realizar o trabalho, eu não preciso de alvará. Assim, gente. E era requisito. E pra mim, que sou assessora, é ótimo. A hora que eu vejo a pessoa com essa conversa no chat, falei, a licitação é minha. Em segundo lugar vai cair pra nós. E a hora que cai pra nós, é só dar enter e tá tudo pronto. Tá tudo pronto, acabou. A Ju fez um comentário, né, que a licitação seria o coração da prefeitura. Na Sim. verdade, a licitação hoje em dia, ela deveria ser observada por todos os empresários como uma vertente. Então, que nem vocês falaram de capacitação. Talvez as empresas, os comércios, se tivessem uma pessoa habilitada em licitação, né? Uma pessoa que fez um curso, pode ser um contador, um administrador de empresas, não importando a formação acadêmica, mas tendo uma pós em licitação, uma capacitação, né? Olha só onde que a licitação vai andando. Até contratar uma assessoria, porque eu vejo também, eu acompanho a fase de lances e tal, e eu vejo como as pessoas estão mesmo despreparadas. Não é que a gente fala assim, não sabe ler. Tá falando que o fornecedor não sabe ler? Não, não é isso. É que é uma leitura complexa. Foge da rotina dele. Então, tem termos técnicos, tem um monte de exigência que eles não sabem. Eu mesmo já perguntei, olha, você é microempreendedor, você é EPP, MEI, ou de grande porte? Sou limitado. Aí você falou... Eu falei, não, tudo bem. Peraí, não sei. Gerente de um supermercado. Entendeu? Então, assim, porque ele não sabe? Não faz parte. Não faz parte. Da rotina dele, do conhecimento dele. Às vezes você pergunta para um médico, o médico não vai saber. Não vai saber. Tem um contador, não sei, vai lá ver com o meu contador. Mas é exatamente só que, isso. Olha só, a importância de você saber o que você tá fazendo. Exatamente. Porque se ele se declara MEI, ME, utiliza dos benefícios em uma licitação e não Ele é de grande porte. Ele não pode fazer ele isso. Ele é de grande porte. Ele não Depois pode, eu fui perguntando. Eu falei, não, você não então, por pode exemplo, participar. se cada empresário, comércio levar mandar o seu representante apto em licitação, sim, então acho que, né? Sim, mas é o que a gente sempre fez. Mesmo trabalhando em outras empresas, a gente precisava ser qualificada para estar na licitação. Precisa. Porque senão você tá ali, ou você tá competindo com outras pessoas. O seu intuito é ganhar. E às vezes você não vai ter preço para ganhar. Então você tem que desclassificar os outros. E como que você desclassifica? Sabendo da documentação. Eu, quando a gente lá no órgão que eu trabalho, na Câmara, nós vamos montar um processo, tem o meu modelo padrão, mas a gente tem que fazer as adaptações. Sim, conforme o objeto. E eu falo assim, vamos montar pensando em quem vai ler. Né? Claro que tem os termos técnicos, tudo, mas assim, eu falo assim, tira essa parte. Essa parte não faz sentido para essa licitação. A administração às vezes não facilita mesmo, não né? Facilita. Aí vamos falar sobre o que a proposta precisa ter. Aí eu centralizo tudo num tópico. Tudo que tem que ter a proposta vai estar naquele tópico. Porque senão você coloca uma exigência lá no começo do edital, outra no meio, outra no final. Então, bagunça. Então, quem está também na administração, ela tem que ter esse olhar de que quem que vai ler, para qual público que eu vou atingir com esse edital. Vamos tirar coisas que não tem necessidade só porque está ali padrão e não faz sentido. Por que eu vou falar 3, 4 parágrafos de casos que se aplicam numa licitação internacional, gente? Pelo amor de Deus, não faz sentido. Mas vocês veem também, né, a dificuldade dos servidores, não veem? Sim, não é? Sim. Aí você fala, e agora? Eu vou ter que... Eles ligam, né? Olha, eu vou ter que apresentar. Aí eu ainda grifo lá, se for o caso, se aplicar ao caso, né? Porque tem documentos que a pessoa, ela está dispensada, ela não precisa, a gente coloca lá, mas ela está dispensada de apresentar. Então, eu também tenho esse cuidado quando nós vamos fazer a documentação interna para publicar. Mas, ó, que a gente tá falando de documentação, do que você vai exigir. Aí eu falei, né, perguntei para vocês duas, vocês veem dificuldade dos servidores públicos, só que também é muito
complicado e complexo para quem está fazendo o edital. Porque, por exemplo, você fala, não, olha, você monta dessa forma. Tá, mas isso é para quê? A mesma pessoa, ela tem que olhar, observar a natureza, medicamentos, cirurgia, saneamento básico, coleta de resíduos sólidos, aterro sanitário. É complicado. É assim, é tanta atividade para um departamento, para uma secretaria de licitação e compras, eu estou falando de algo vultuoso. Então, assim, mas a administração pública não facilitou, mas às vezes não tinha nenhum servidor competente. Pra fazer. Vocês percebem sim, isso? Sim, é o que eu falei hoje numa câmara que eu fui. Eu falei assim, viu? Ele falou assim, agora a gente vai abrir concurso, porque não tem pessoas. E quem tá aqui não quer mais participar da licitação. Já foi entregar o cargo, não, você é a única que sabe, não tem como eu deixar você sair. Eu falei, mas não tem como fazer um concurso e colocar que seja especialista em licitação? Porque senão vai entrar uma pessoa aqui que não vai saber nada, vocês vão precisar capacitar ela, vai aí meses e anos, e aí vai dar na mesma. Aí ele falou, é verdade, ele falou, eu acho que eu posso colocar isso. Porque o pessoal coloca administrativo, né? Eu comecei a montar um ETP de infraestrutura de rede. Meu Deus do céu, o que então, é isso? Mas tá vendo? Nem a gente fez faculdade pra isso. Não tem. E lá não tem uma pessoa de TI, na prefeitura também não tem. E aí eu tenho que usar a minha rede de contatos. Sim. Eu vou perguntando, eu lembrei de uma pessoa que trabalha não sei onde, sabe? Aí a gente faz toda essa captação de informação. Por isso que as secretarias, é importante as secretarias participar também da montagem dessa documentação, porque quem melhor sabe o que precisa do que a pessoa que está lá dentro. Mas do às órgão, vezes né? não sabe. É por isso que Não eu tô sabe. trazendo para elas essa realidade. Eu não sei se é uma realidade que vocês vê também. Mas vocês estão... A prefeitura de onde vocês estão comprando o quê? Mas vocês têm algum servidor que sabe sobre isso daí? Eu tenho certeza que muitos de vocês não têm servidor. Não tem, não sabe. Podia fazer igual é o diálogo competitivo para todas as compras, né? Tipo assim, nós vamos precisar comprar isso. Quem fornece isso? Seria ótimo. Não fornece igual coisa bem específica. Precisaria fazer só esperando nesse diálogo competitivo. Não, mas seria um diálogo assim, ó, igual a gente tá fazendo um diálogo. Toda compra que for fazer, porque eu sou o servidor público, não entendo daquele produto. Então vamos chamar quem entende? Fornecedores, tal dia vai ter uma sessão para falar sobre esse produto. Quero apresentar projetos, não é? Aproveita para falar para quem tá ouvindo o que seria o diálogo competitivo. Para quem tá ouvindo. Ai, gente, o diálogo competitivo. O dia que eu vi eu vou usar? Eu acho que não. Mas para quem tá ouvindo? Eu pensei em usar esses dias teve um. Vamos chamar qual prefeitura já usou pra trazer como referência. Esses dias eu vi, gente, deveria ter. Nenhuma na prática. Esses dias eu vi mas era algo muito. Era algo que eu olhei e falei, nossa, por que fizeram um diálogo competitivo? Porque era uma coisa muito básica. Muito básica. Eu deveria ter. Às vezes fez pra tentar. Como é que é? O diálogo são duas fases, né? Então, a administração, ela quer alguma coisa e ela não tem... não sabe como atender aquilo, ela tem o problema, ela apresenta o problema, ela apresenta o que ela quer resolver com aquele problema, e as empresas têm a fase de trazer as soluções. E aí, a prefeitura vê o que seria isso, tem um prazo para que isso ocorra, aí seleciona o projeto, né, a solução, aí depois vai para a fase de licitação mesmo, para licitar a execução desse projeto. É onde a gente vê que tem uma certa dificuldade, porque a prefeitura, ela vai pedir para as empresas trazer ideias. Isso. Tá? Ela tem ali o problema, ela não sabe como ela vai resolver e ela vai pedir ideias técnicas. Sim. Aí as empresas apresentam essas ideias. Legal, dali ela vai conseguir estruturar o processo dela. Tipo, então eu já sei que dá pra fazer de tal forma. Só que vai pra licitação. Vai pra licitação esse projeto. Só que a empresa que estruturou a ideia no diálogo competitivo... Às vezes não é ela que ganha. Não é ela que ganha. E aí Mas ela é remunerada pelo projeto. Sim. Né? Ela é só que remunerada pelo Mas projeto. sentir a injustiça mesmo. Só que talvez ela não seja a responsável para executar. Exatamente. Isso. E talvez não seja vantajoso para ela apresentar um projeto que não vai ser ela que vai executar. Sim. E aí também fica complicado, porque não é meu projeto. E aí a empresa que ganhar vai e larga pela metade o projeto, não conclui. E aí? Só que aí teve uma pessoa que estava assistindo a nossa palestra e ele veio me questionar sobre o diálogo competitivo, porque a empresa que ele trabalha é uma multinacional e ela já faz isso, então ela deveria ser remunerada porque ela faz os projetos nas prefeituras. Ela estrutura
A prefeitura não tem capacidade e ela faz isso em muitos municípios. E Todo às vezes ela não mundo- ganha. Todo mundo Não, quer ela segurar não o ganha, filho, porque adianta. não é um diálogo competitivo. Eles Mas você acha isso eles justo? apresentam. Eu vou falar como administração pública. Eu não acho, porque se ela falou que o projeto já é remunerado, você já O está projeto ganhando é a sua remunerado. parcela Aham. ali. Se você o não projeto conseguiu eleito, ganhar, né? Quem ganha a licitação remunera Remunera, o projeto. É uma forma de remuneração. Eu falo que licitação, ela faz parte da movimentação comercial de uma cidade, de um estado. Tanto é que a gente pode fazer parte da ata de outro órgão, não é? Por sim. exemplo, a gente lá, computadores de educação, fez de um órgão estadual. Então, assim, eu acho que a licitação, ela proporciona que você ganhe, mesmo que seja no pouco. Depois que a Ju falou, eu falei, mas remunera? A Ju falou, remunera. Então, você tá ganhando. É, Se você vai olhar pelo ponto de vista público, né? Pro bem público, ok, tá tudo certo, ela tá ganhando. Se você vai olhar pelo ponto de vista do fornecedor, o filho não é meu, por que eu vou criar esse filho de outra pessoa? Mas você tá participando de um edital que você tá vendo que o projeto, ele já é oriundo do Mas diálogo aí- competitivo. aí- Não, tá certo. A empresa ela vai assumir o contrato na licitação, ela tem que levar até o fim. Mas o que a gente vê de obra parada pelo meio do caminho, que a empresa não É vai. Mas outro isso assunto já que eu- acontece mesmo sem ter sem diálogo. ter diálogo. É. Então, aí o diálogo veio pra facilitar, não é? Pra Porque, facilitar o quê? olha, A não conclusão. A não Então, conclusão da conta. obra. nesses 15 anos, eu lembro quando eu passei no concurso para procuradora, eu tinha que responder um processo, eu tinha 24 anos, estava escrito assim, a ponte custou 1 milhão, tô resumindo. Mas vocês usaram 500 mil e a ponte não terminou. Onde tá os 500 mil e o resto da ponte? Fala, eu Aí não fiz matemática, né? Você fala, 24 anos 20. falando, gente, eu não tenho condição. Então, assim, na verdade, você vai ver muito isso de descumprimento. Vai reformar o BS, chega lá, metade do teto tá de um jeito que eu tô assim. É. Eu acho que hoje em dia tá se melhorando, mas você não já não viu isso 500 vezes? Sim. É até um assunto que eu acho interessante trazer. Porque eu vejo também muito problema com, principalmente obras, né? Nossa, Uhum. obras Por isso que eu cortei serviços, aquela... Eu percebo o seguinte, eles pegam a obra, o negócio dos fornecedores é entrar e ganhar. Não, vamos ganhar, depois a gente vê o que faz. Então tem é aquela muito história isso. que eu falei Tem. para vocês. O primeiro ato que eu, pelo menos as que eu acompanho e ouço de outros colegas e também da prefeitura ali. O primeiro ato que o fornecedor faz é pedir um aditivo. Nem começou a obra. Então eu já chego e falo assim... Nem começou. Nem Não começou. começou a obra. Eu já chego e falo, pode parar. Não, doutora. Eu falei, não. Não, mas Já aqui vamos tá rescindir. assim, aqui tá assado. Eu falei assim, então, você tinha que ter impugnado o edital. Uhum. Por que você não impugnou o edital? Agora, eu até brinco, eu falo, agora a Inês tá morta. Mas O você acha que filho é esses seu, você esse- vai ter que ir até o fim. esse Aham. comportamento tá melhorando dos fornecedores, não tá? Olha, eu ainda não Pra obras. Você não. Pra obras, Eu já entendi. Obras, eu também vou falar a mesma coisa. Porque a gente tá falando essa semana. Como existe empresa que assume na loucura? Na loucura. loucura. Porque Na você tá loucura. participando da E não vai licitação. nem no local pra ver onde que ele vai construir, não sei Ah, o quê. nós temos não casos, nós faz temos dois vistoria, casos não assim, faz ó. A gente vistoria. a gente não contou esses casos lá no dia do curso, porque a gente Ah. achou que a gente poderia falar, né? Mas Ah, tem então dois conta aqui. casos, gente, né? Que você fala, meu dá Deus. trabalho, você faz o acompanhamento, né, ali da licitação até o final. E às vezes o negócio é longo. E para essa empresa foi a primeira, ela trouxe para nós, olha, quero participar e tal. E tá bom, vamos participar. Montamos toda a documentação, bonitinho. Ele falou assim, olha, pelo projeto eu consigo montar o orçamento, pelo projeto. Aham. Eu não preciso ir visitar a obra. Mas como, Cristo? Você não sabe nem onde que tá o local. Por quê? Pelo Que- projeto Porque eu consigo tinha, montar. tinha o projeto e tinha a foto aérea do local, como era em volta, tinha. Ah, tá, tinha o gel ali. Tinha, tá. tinha. E Ah. como ia ser uma parte de canalização, então ok. Não precisava. É, tá. E é. aí a gente vê o quê? Que eu posso me dispensar da visita técnica Sim, Uhum. sim, existe essa possibilidade. se eu me Só que você se assumo, responsabiliza. me assumo na responsabilidade ali. Ele, tá bom, não precisa ir visitar. Ok. O famoso dólar eventual. A primeira licitação, gente.
Ganhamos. E ele não estava nem em primeiro, ele estava em terceiro. Tava A em gente terceiro. inabilitou os 2 primeiros. É É. a técnica de acompanhar e ver a documentação dos E concorrentes. essa daí foi um parênteses muito bom que aconteceu. O licitante que estava participando com a gente na cidade X estava participando contra a gente na cidade Y. Aí na cidade mesmo. que ele estava participando, estava em primeiro, a gente olhou a documentação, tá ok, né? Mas a hora que a gente viu, quem assinou toda a documentação não tinha o poder no contrato social. Aí a gente correu ver na outra licitação que ele estava Pra ver se era a ganhando. mesma pessoa. Era a mesma pessoa. E a gente já ligou na prefeitura, viu? Você não pode habilitar ele, porque quem assinou não tem Coitado, procuração só pra ele. saiu Das duas! A gente ajuda. O órgão, a gente comissão, ajuda. A gente liga pra falar o hora que a gente viu. Vê ali, fala assim, viu, ó. Mas esse aí ganhou. Não, esse Da obra. Os aí, dois, você falou ganhou. são os mesmos. esse era o concorrente. E os dois casos aconteceram juntos. A gente tava desclassificando e os 2 BO de 2 obras aconteceram juntos. E aí, E eles não visitaram antes. Não. Aí, na hora de assinar o contrato, aí ele quis passar lá na obra. Deixa eu dar uma olhadinha. Antes dar uma olhadinha. antes de assinar o contrato, que tá pronto. Aí liga e fala assim, viu, não vou assinar o contrato, por quê? Porque não tem nada a ver com o que tá no projeto. É o que eu falo. Eu passei lá na obra e vai precisar demolir as casas onde tem pessoas ali para passar a canalização. Não tem nada a ver com o que tá no projeto. Meu Tirou Deus. foto e tudo mais. E não assinou o contrato. O que aconteceu? Multa. Impedimento de listar. Na primeira licitação. Aí eu mandei para ele. Sendo que a caiu culpa de era da costa, administração pública. Ele caiu de costa, né? Multa. Vamos recorrer. Vamos recorrer e entrar com recurso. Até então administrativo. Só que a gente colocou foto de tudo, justificou tudo, pautou tudo e foi acatado. Foi acatado. Ainda bem, porque Que a gente bom. conseguiu comprovar. E como o prefeito dessa prefeitura era engenheiro, então acho que ele entendeu, né? Acho que ele falou, gente, acho que que tá. Vocês erraram aí. Obras públicas é um negócio que é uma coisa que você vê em jornal, televisão. Vocês É. lembram daquela ponte que caiu no Rio de Janeiro? Foi uma obra da... Sim, lembro. E aí eu lembro, eu falava, gente... E aí é a RT daquela pessoa. Ai, gente, isso é. Então, assim, às vezes eu fico indignada de obra pública e licitação, que eu falo, é o que a Ju falou, como que você participa e não vai no local, sabe? Uma cidade é diferente da outra, você não sabe o solo, você não sabe se é um solo que é contaminado, que não é. Então, assim, vocês, né, a gente tava falando da dificuldade e a gente falou com uma certa dó, né, do fornecedor. É muito documento, é muita coisa. Gente, mas também... Mas pra obra tem que ser muito. Não, né? E aí, o fornecedor, a gente agora olhando, eu tô falando como administração, vocês podem me xingar. Mas é que eu também olho pros fornecedores e falo, gente, por que você tá participando? Não, eu também. Inclusive, eu participei não, mas eu acompanhei uma empresa recém-aberta e começou ali pegar, né, obras menores. De repente, pega uma obra de 1 milhão. Eu falei, não vai dar certo. Por quê? Porque a pessoa que pega, ela tem que ter o dinheiro para fazer as etapas. Sim. Que você recebe E ela, depois, né? exatamente, porque aí você vai, solicita a medição, aí vem o engenheiro, né? Ver se tá tudo certo. Geralmente não tá. Ainda mais se E for aí, repasse, né? aí tem que dar prazo, tá. Então, assim, a pessoa ela tem que ter uma consciência de que ela vai ter que ter um montante para bancar aquilo. Então, assim, como que você vai e pega uma obra desse porte, né? Eu falo 1 milhão porque para minha cidade, Sim. que é pequena, é uma obra grande, uma né? obra grande. Então, ela tem que ter noção disso. E ela começou a pegar várias outras obras, não deu conta, tem prédio lá e já interditado. Ah lá, gente. E aí fechou a dele, usou nome de terceiros e Ai. também não deu problema. E atrapalha a E, ó, administração. mas a né? gente tá falando bastante de prefeitura. Eu tenho lá uma situação do Estado. O Estado construiu o Fórum Novo. Nossa, aquilo é um absurdo, né, Ana O Paula? Fórum Novo. Então, é o Estado de São Estado. Paulo construiu um Fórum Novo. Quando abriu... exatamente, foi fazendo todas as etapas do jeito que vocês falaram. A empresa ganhou, fez o Fórum Novo. Acho que já vai fazer 10 anos que aquele Sim. prédio está fechado. Fechados, não usa. O judiciário, o fórum ainda está no Fórum Velho.
Porque quando fizeram o projeto, não observaram o local que estava fazendo o projeto e que precisava fazer via de acesso. Nisso você tem lá a concessionária de serviço público tem que fazer. Você vai, né? Você sabe como é que é? Você vai adentrando esferas. Agora eu te pergunto, vocês duas. Vocês não acham que tudo isso poderia ter sido evitado lá no começo, no edital? Com Hoje certeza, poderia, porque gente. hoje tem lá na documentação, né? Na lei nova. Isso, exatamente. Você tem que colocar lá. Essa contratação está vinculada a outra coisa, né? Precisa fazer. O que precisa ser feito Os antes outros braços, ou depois? né? Né? É. Por exemplo, precisa de uma licença. Então, tudo isso na documentação, no ETP, É o ETP. a gente já tem que estar prevendo tudo isso. Né? Mas você Então, vê, e às vezes a gente está aqui falando, quem está ouvindo pensando em prefeitura, não. Eu acabei de dar um exemplo do Estado. A gente é formiguinha. Sim. Então, eu olhava, né, antigamente, depois com muita experiência, vê que não. Eu olhava e falava, imagina, tudo do Estado vai dar certo. Não dá. Então, porque assim, você presume que tem uma equipe mais preparada. No né? Estado. Sim, sim. A gente percebe que nos municípios, principalmente menores, é difícil mais a qualificação. despreparo, né? E é Isso. muito sério isso, gente. muito sério. sério. Porque a gente está falando de uma licitação de obras. de milhões. De milhões. É dinheiro e de público. É nosso. É nosso. É por isso que eu tô Nossa. falando. A gente passa todo dia, porque era uma vicinal. Todo cidadão passa e olha aquele prédio Fechado. abandonado. Gente. Ayane, você falou uma coisa, é nosso. E eu me lembrei quando Verdade, foi forte. É nosso. É nosso. E eu me lembrei da reforma da Câmara, do prédio da Câmara, que nós ficamos de 2019 até 2023. Foi uma luta. Nossa, é muito tempo. E um dos construtores que passaram por lá olhou para mim e falou assim: Nossa, mas você está tratando isso daqui como fosse a sua casa. Eu falei assim, mas passa Aham. mais tempo lá do Eu que... falei assim, eu trabalho aqui e eu quero que tudo fique funcionando de forma correta e é o meu dinheiro, Sim. o seu dinheiro. Então, o que eu noto também, até do servidor, gente, porque eu falo assim, quando a população reclama do serviço público, está reclamando de nós. Tá. Porque nós estamos por trás disso Uhum. daí. De todos nós, né? Então, nós deveríamos ter vergonha, tá? Eu vejo até funcionário público que não faz o seu papel falando mal, mas é também culpa dele. Aham. Então, eu vejo assim que no órgão público também falta essa visão de que é meu. Sim. Então, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou cobrar, né? Para fazer. E outra situação também que aconteceu. Tinha uma cobertura lá e era de X material no projeto. Aí eu olhei aquela cobertura e falei assim, essa cobertura não tá parecendo que é desse material. Ai, não era. Quer ver, Jesus? Não era. Aí perguntei pra colega, né, que era fiscal do contrato. Receberam o ela, material e "Será?" colocaram. Ela, será que não é, Juliana? Eu falei, não é. Vamos chamar o vereador que é construtor. Que, graças a Deus, que ele ficou em cima na segunda etapa. Aí ele veio. Não é não. Imagina, isso aqui não é. Aí eu falei, tá, então avisa o engenheiro que tá dando assessoria para nós, porque nós contratamos a empresa, né, para fazer o projeto e dar assessoria na licitação e na execução da obra. E ele falou, realmente não é. Aí a fiscal chamou o construtor e eu só do lado. Então, é que o serralheiro falou que o material não dava, que não dava certo, que não ia aguentar o peso e que não tinha na região. E aí eu peguei- colocaram sem avisar vocês. Aí eu peguei e falei assim, então, mas como assim você vai colocando uma coisa que não está no projeto, é de qualidade inferior e não avisa? Você tinha que ter informado tudo isso que você está falando aí para nós. Uhum. Você tinha que ter informado documentalmente, ter protocolado e ter pedido providência. Aham. Ou para reformar o projeto em relação a essa parte, revisar a planilha, etc e tal. E aí veio, né? Eu falei assim, nós não vamos pagar pelo Não preço pagou. que tá pelo material. Vai ser refeito o orçamento e nós vamos pagar pelo material que você usou. E aí o engenheiro pediu a nota fiscal do material, etc e tal, para comprovar que era aquele material. Enfim,
ganhei um inimigo. Que hoje ele não olha na minha Imagino, imagino. Mas é isso daí, vocês acompanhando os seus clientes também acontece Sim. isso? O que eu falo, assim, ó, o que falta? A gente gosta muito de trabalhar com prefeitura. Então, a gente está há 15 anos e por isso que nós estamos há 15 anos. Hoje eu saí da Câmara e uma das pessoas falou... Mas eu vou falar do nosso lado de fornecedor, né? Então, a gente gosta e a gente sabe como funciona. Igual a gente saiu da Câmara hoje, a pessoa falou assim, tem fornecedores que a Câmara confia. E ela confia muito em vocês. Então, é bom as pessoas confiarem na gente e saber do nosso trabalho. E a gente zela por isso. A gente conhece o nosso cliente. A gente trabalha só com prefeitura. Então, como que eu não vou cuidar do meu cliente? Não, É igual eu sou uma médica, eu não vou cuidar do meu paciente. Mas eu sou um dentista. Problemas? Vocês já tiveram problemas, por exemplo, vocês com algum fornecedor para a prefeitura, vocês descobrirem que ele acabou não fornecendo ou não cumprindo? Abandonou o contrato? Não teve, né? Não, porque Não, assim, vocês ó. vão entrar pro Guinness Book. É porque assim, ó. A gente faz uma conscientização bem forte. Antes, é assim, ó. Dá para baixar valor? Dá para fazer desse jeito? E quando a gente fornecia, e quando a gente fornecia, ganhamos. Aumentou o preço, a gente vai entregar no prejuízo, mas a gente vai entregar. Pra manter o nosso nome até hoje. A gente ganhou. Aumentou o preço, não tem o que fazer. Aumentou em 10 dias, não tem o que fazer. Você acha não que tem isso o que ainda fazer. é um risco? Sim. É legal pra quem tá ouvindo, isso é um risco. Esses dias mandaram pra nós. Você fala daqui, da nossa cliente? Não, vou falar do igual mandaram esse dia, falou assim, vai ter um valor disponível. Aí eu falei, meninas, falei pra administração, toma cuidado, porque esse valor está assim, ó, tá com 40% de desconto no Mercado Livre. Amanhã ele não vai estar com 40%. Você vai licitar o notebook por 3.500. Esse notebook custa 5. Eu mesmo como fornecedora, eu não vou fornecer para você por 3.500, porque amanhã pode ser que não esteja 3.500 no Mercado Livre onde você tá vendo. Então você tem que licitar por 5.000. Isso que eu queria que vocês duas falassem. Entendeu? Que a gente percebe nos cursos estão falando bastante sobre essa parte do preço, do valor, né? Como a administração pública consegue encontrar o denominador de valor. Você acabou de falar uma coisa que é verdade. Quando você entra numa internet, hoje não vai falar que não vou olhar a internet? Claro que o servidor vai olhar. Todo mundo vai olhar. Todo mundo. Aí tem isso que você falou. O Casas Bahia tá um tanto. A Magazine, aí é o Mercado Livre. Como é que vocês acham que a prefeitura tem que trabalhar? Porque vocês acabaram alertando a administração. Sim. Como é que vocês acham que a administração deveria observar? Ana, com fornecedor reais. Com fornecedor reais. De quem vai comprar. Porque da internet você não vai comprar do Mercado Livre. O Mercado Livre não vai participar da licitação. Eu oriento. Não, é verdade. Eu oriento a pesquisar na internet, mas em último caso. Né? Mas buscar o fornecedor porque real. A lei, ela tem lá as preferências de pesquisa, pode ser acumulada ou não, mas quando você vai fazer a procura direta com o fornecedor, em último caso, você tem que justificar muito bem, né? Mas quando a gente não consegue determinado produto ou serviço, mais produto, né? Bens. Na internet eu sempre falo, olha, compara os preços, tá? O que tiver muito discrepante, você não considera. E você considera o valor a prazo e o valor com frete. Né? Porque, promoção, tantos por cento de desconto, não é real. Mas vocês acham que hoje em dia estão observando isso? Às vezes também, esse tipo de fornecedor, ele não tem condições de fornecer para a administração pública, porque pode ser que ele é informal, pode ser que ele não pague imposto, que ele tenha certidão negativa de débitos, não tem o mesmo gasto que tem um estabelecimento físico. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Né? Vocês acham que está observando mais? A gente pede para acompanhar só para ter um parâmetro, mas considerar o preço de quem vai comprar. Esses dias aconteceu um caso conosco, uma cliente de assessoria ganhou uma licitação e na hora de fornecer ela não estava conseguindo porque o valor tinha subido. Uma dispensa. Ela, olha, eu posso não entregar? Falei, não. Não, eles não entendem. Não, outro dia a prefeitura inteira estava sem café, esperando o café dessa cliente. Não entregar foi o melhor. Eu vou te dar outra pérola que aconteceu essa semana. Nós estamos lá com uma mesa de quartzo
licitada desde o ano passado, a pessoa foi pedindo prazo, e falando, Que é mesa de enrolando. quartzo? É uma mesa, Pedra. uma pedra. Pedra. Sim, sim. É uma pedra muito bonita, né? Uhum. Ela sabe, de boa Uhum. qualidade, tudo, e tá na sala de reuniões dos vereadores que nós colocamos na reforma, né? Reformou tudo, tá lindo o prédio e vamos colocar essa mesa. E aí veio a mesa toda manchada e ele quis falar que não é da pedra. Eu falei, não é da pedra, eu conheço a pedra. Falei pra ele, eu conheço. Falou, nem passei o pano ainda pra manchar, né? eu falei, Porque não. dependendo da pedra de quartzo, ela mancha, E mas nem passei aí, do pano nela. Ele reclamou e falou assim, conversando com a fiscal do contrato na minha sala, e eu só olhando, eu não aguento, eu preciso me segurar, sabe? Mas tem coisas que eu falo. Ele falou, quer saber? Eu vou vir aqui, eu vou arrancar tudo. Eu falei, oi? Eu falei, o quê? Eu não vou ficar no prejuízo. Eu falei assim, olha, o senhor disse pra mim que o senhor tem vários contratos com a administração pública. Eu tô achando que é mentira. Porque não existe isso na administração E pública. já deveria saber, né? Que vai ter prejuízo. Mas eu vou ficar no prejuízo? Eu falei, o Vai. senhor que sabe. Segundo elas, vai. Ué, o senhor tem que trocar a pedra, a hora que o senhor trocar a pedra, o dinheiro tá reservado, eu falei pra ele. A né? gente paga. aham. Tá reservado desde dezembro, inclusive. Tá em restos a pagar. Eu falei pra ele, tá aqui. O senhor, trocando a pedra, 5 dias úteis, tá na sua conta o dinheiro. Aí a minha colega olhou pra mim assim, fez sinal, calma. Eu falei, não. Eu falei, sabe, tá? Já se estendeu, vamos parar. Aí, por fim, ele resolveu. Então, eles não têm noção de como... Sua cliente entregou o café? que é. Entregou depois do jeito que a gente falou pra ela. Não, entregou. Mas E a então prefeitura, vocês e a prefeitura conscientizam agradeceu, bem, porque era uma marca bem né? boa. Mas sabe Vocês que entregou? conscientizam bem Precisa. o fornecedor de Sim. como que é a contratação, as Sim, consequências da tudo. inadimplência, tudo. Tudo. O que é importante a gente falar assim, a gente está lidando com pessoas. Sim. Aham. A administração pública não é uma estátua, um ente, uma entidade, sei lá. A gente está lidando com a nossa casa. Sim. Estamos tudo dentro de uma corrente. Uhum. Se eu vou contratar do fornecedor local, eu tô tudo dentro de casa. Se eu vou contratar de outro fornecedor, é tudo dentro da minha casa. E Uhum. conscientizar as pessoas assim, você não vai entregar. O que você cumpre com as pessoas, você cumpre? O que você combina com as pessoas, você cumpre? Tem que, pra mim, Aham. uma coisa, se eu combinei, eu cumpro. Aham. Por que Claro com a que administração não? Exatamente. Por que não? Você combina, você cumpre. Por que com a administração É. não? Aí que você tem que cumprir mesmo. Mas Aí você tem que vocês cumprir. falam isso no sentido, igual a Ju falou, a gente quer saber, até para o fornecedor que está ouvindo, ele tem que ter essa conscientização que na hora de entregar o preço pode ter mudado e pode existir o prejuízo? Sim. Sim. Tem situações que dá reequilíbrio, mas Aham. tem situações que Sim. não Que dá. não dá, Mas que não a gente dá. fala isso. A gente fala assim, olha, Faça bem o você- seu preço. você É. entrega, porque se É. você não Uhum. entregar, você vai sofrer uma penalidade, você vai ter a multa, você pode ficar impedido de licitar e você vai querer isso. E tem situações que você ainda vai ter que indenizar. Exato. Né? Então, mas você acha que Sim. precisa, então, vocês também auxiliam no sentido de como eles podem compor o preço deles? Sim, porque a gente até avisa, por exemplo, tem essa cliente nossa que é bem atuante. Você vai entregar naquela cidade? Tem o frete, vai entregar em todas as escolas, então são todas as escolas que você precisa ir. Vai entregar em todas as secretarias, então você calculou isso. Então a gente avisa, porque assim, É para legal nós vocês falarem isso. porque para nós, a gente quer que o nosso cliente ganhe mais, que ganhe E que cumpra com o lucro. contrato. E também entendeu? não tenha grandes prejuízos ao Não ponto de virar tenha. pra vocês e falar Claro. por que vocês me Sim. deixaram participar, né? Sim, Tem sim. prefeitura também, de licitação que a gente participa, que a pessoa que apresentou o preço estava totalmente inexequível, totalmente. E aí Tem isso também. você entra com o pedido, né, no recurso, para o órgão solicitar a planilha de composição de preço. Sim. Uhum. E nessa que eu tô comentando, o órgão solicitou a planilha e a empresa não apresentou. O órgão foi e inabilitou. Por quê? A gente Tava muito abaixo. A gente está falando de uma merenda escolar, de um fornecimento diário, a gente está falando de desatender escolas. Uhum. Você acha que o órgão quer correr esse risco? Aham. A empresa não é da minha região, ela não vai conseguir executar, ela vai trazer todo dia, ela vai conseguir atender? Então, dá pra gente ajudar também durante a licitação, olha,
Não é o mais barato que vai te atender. É, precisa tirar, né, essa lenda de que sempre tem que ser o mais barato. Não Tem, é bem tem. assim, né? Ana, Hoje, na composição, a lei fala mesmo, né? O menor preço nem sempre é a proposta mais vantajosa. Tem outras coisas que você tem que considerar. Sim. A gente tem um curso que a gente vai dar agora em novembro, que a gente fala que é do zero à primeira licitação. De fato, a prática faz a diferença. Faz. Completamente. Você consegue ler livros de academia e criar músculo? Não. Não. Você tem que ir pra prática. E na prática Sim. você aprende. Tem um caso aqui, tem outro ali. A gente pode ficar doida no escritório com os casos práticos. Mas que a é gente legal tem. você ter falado da prática, porque Mas a prática na verdade, ela é uma outra... É a realidade diferente da teoria Sim. mesmo. A gente aprende na prática. Você tem que entender a teoria. Porque se você não tem a teoria, você não tem argumento, você não tem como rebater. Não tem base. Não, você tem que entender a teoria. Ela é fundamental. Mas se você não vai pra prática, ela é vazia. E esse tempo de 15 anos de experiência nosso nos trouxe isso. Para a pessoa entrar bem na licitação, a gente tem que pegar na mãozinha. Isso. Você vai fazer assim, você vai fazer assado, vamos lá, cadastra aqui, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. Por isso que a gente desenvolveu esse curso presencial, para a gente mostrar o universo de possibilidades que tem, que dá para fornecer, porque você como órgão tá falando de uma carência em ser atendida. Em ser atendida. Sim. E isso, para mim, como fornecedor, é muito bom. Porque eu posso fornecer, eu tenho empresa, eu tenho capacidade. Eu tenho o que posso você fornecer. quer. E às vezes o fornecedor, ele tá ali, ele tá atendendo um pequeno. E ele pode ir para essa prática. Sim. Com suporte para sofrer menos, sim. né? Com assessoria, Sim. que hoje está muito mais fácil, né? Do que há 10, 15 anos Sim. atrás. Mas não é uma assessoria técnica. É uma assessoria prática. Prática, Porque senão não adianta. Não adianta. Não. E assim, ó, os fornecedores também, às vezes, acham que a licitação é milhões. Não, gente, tem licitação de R$2.000, são as dispensas de 3.000. Então, é o que eu falo, às vezes, de vez vender para o Mercado Livre ou para a Amazon, que você tem que ter estoque, para o governo você não precisa ter estoque. E você tem que pagar uma porcentagem, eu não sei quanto que tá, mas uns anos atrás no Mercado Livre era 18, 20% que o fornecedor tinha que deixar para a plataforma, né? E ali para o governo você pode fornecer sem o estoque. Mas foi muito legal vocês falarem da prática. E assim, pra gente já finalizar, eu queria que vocês duas falassem o que vocês esperam como novo horizonte da licitação, né? Porque eu trouxe para vocês, como uma servidora velha, esse pavor da licitação. E a gente tem mudado, né? A Ju, ela acompanha a equipe da EFES, a gente também tem outros professores da equipe da EFES que também falam sobre licitação. O que vocês esperam da licitação daqui por diante? Olha, eu espero que ela seja transparente e que algum dia, gente, tenha uma classificação de fornecedor bom para o órgão público. Porque às vezes... Como tem o Serasa para... Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente tinha que criar alguma coisa nesse sentido, viu? Tinha que colocar na lei isso, viu? Né? Porque você quer fornecedor bom pro órgão público, mas às vezes a pessoa que tá ali, ela não é boa, ela não vai saber trabalhar com o órgão público. Então, o que você espera é que tenha melhores fornecedores. Melhores fornecedores capacitados. E que sejam reconhecidos e que tenham algum tipo de preferência, exatamente, de preferência. Afinal de contas, nós estamos falando de serviço público que entrega para a população e é muito importante ter um serviço público de qualidade contínuo. Sim, às vezes até uma classificação, igual assim, pede atestado de capacidade técnica, pede. A pessoa forneceu 5 milhões de merenda para Jundiaí, 10 milhões de merenda, mas a qualificação qual que foi? Como ela foi classificada. Como que ela foi classificada? Isso é bom. Tinha que pedir o relatório do fiscal de contrato. É verdade. Tinha que pedir o relatório do fiscal do contrato, porque lá está escrito todas as intercorrências que ocorreu, né, na contratação. E você, o que você espera da licitação? Olha, a partir de agora. É um desejo meu mesmo, mas que leve para as pessoas essa oportunidade de mercado que tem. Porque é dentro da sua muito casa. Grande. É dentro da sua casa. É uma oportunidade, é um nicho muito grande. Dá para você se ajustar. Você recolhe os impostos certinho? Você precisa. Uhum. Não, tem que estar tudo em Você dia. precisa. Você recolhe, você vai ter toda a documentação.
Você já fornece isso, a gente te ajuda na capacitação também, porque você precisa demonstrar essa capacidade, né? Você precisa demonstrar, então levar essa oportunidade, porque tem oportunidade, e tirar essas barreiras, esses obstáculos, tanto para o órgão e tanto para o fornecedor, porque um bom fornecedor tem um faturamento bom e leva uma boa contratação para o órgão. Então, os dois lados ganham. Sim. Então, eu gostaria de levar essa facilidade, essa simplicidade que dá para fazer, mesmo sendo técnico. Por isso foi o nosso desejo do curso, do zero à primeira licitação, porque é do zero. A pessoa que está começando agora, gente, eu tenho uma loja, quero vender um celular para a prefeitura compra. Igual a gente tem amigos que tem imobiliária, a prefeitura faz avaliação de imóvel, ela contrata, ela faz credenciamento. Olha quanta oportunidade que tem. Então, por isso que é do zero a primeira licitação, do zero. Quem não sabe nada, dá para fornecer? Dá para fornecer. E agora com o Contrata Mais também. O Contrata Mais Brasil vai ser, gente, nossa, a EFES até ótimo. publicou também, sobre o Contrata Mais. Meninas, eu queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vir, de falar, tá? Eu queria também parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, que são vertentes que às vezes a gente não observa. E querendo ou não, a gente precisa pensar de forma econômica para o país. E a licitação, ela é uma forma econômica, né? Então, meus parabéns. Eu desejo muito sucesso. A equipe EFES deseja muito sucesso a vocês. Muito obrigada, minha companheira da Eu quero agradecer a vocês por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer. Fico muito feliz de conhecer vocês e de ter vocês na nossa equipe também. Isso que eu ia falar, exatamente. Bom retorno, que Obrigada. Deus acompanhe vocês nessa viagem. Amém. E agora uma pergunta que não quer calar. Você saiu gostando um pouquinho mais de licitação? Eu ia falar isso agora. Que bom! Você que tá me assistindo. Não, se você deixar, a gente fica aqui, ó. Fica. Eu espero que vocês que estejam aqui assistindo também tenham tirado um pouquinho da crença limitante que eu tenho também da licitação. Acessem as redes sociais da EFES, o canal do YouTube. Depois a gente vai colocar ali para vocês no YouTube os dados das meninas e também as redes, vocês acompanham, elas também dão curso para você que é fornecedor, principalmente, busque as meninas. E já vou adiantar que a gente tem ali no primeiro semestre de 2026, nós vamos fazer um workshop para servidores públicos, para fornecedores, para tirar um pouquinho dessas dúvidas, né, da licitação, porque na verdade todo dia tem, né? Você também que tem interesse em outras áreas da licitação, entre em contato com a EFES também, né, para fazer curso, capacitação e assessoria, e também aqui com as meninas. Muito obrigada e espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.